Bom dia! Hoje são 19 de setembro de 2019, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Iniciamos esse vídeo com dois comentários feitos ontem, dia 18 do corrente mês, em meu vídeo intitulado Deus amava o rei Davi. O primeiro comentário foi feito por Vitor Novaes Ferreira e o segundo por Pedro Santos. Para que você entenda o comentário do Vitor e a explicação do Pedro Santos, é necessário que eu mostre aqui o que expus lá no vídeo. Naquele vídeo, deixei claro que nos relatos lendários bíblicos, o rei Davi não estava nem aí para os 10 mandamentos. Matava abundantemente, roubava dia a dia, adulterava frequentemente, etc. Quando o rei Davi morreu e foi substituído pelo filho Salomão, o Deus hebreu apareceu em sonho a este, dizendo-lhe que, se andasse como Davi andou, respeitando os estatutos e os mandamentos, iria receber muitas bênçãos. Ora, Davi jamais andou de acordo com os estatutos, de acordo com os 10 mandamentos. Ao contrário, é fácil ver a ingenuidade dos relatos bíblicos. E isso ocorre em toda a Bíblia. Diante dessa ingenuidade, diante dessa contradição cristalina, o Vitor Novaes Ferreira escreveu o seguinte, abre aspas, mais uma contradição bizarra. Eu conheço alguns cristãos fanáticos que se gabam por terem lido toda a Bíblia. Das duas, uma. Ou essas pessoas não entendem o que leem, ou percebem essas incongruências e fazem vista grossa. Fecha aspas. O Pedro Santos leu o comentário do Vitor e respondeu assim, abre aspas, alguns é por falta de discernimento, outros é por medo mesmo. Na minha época de evangélico, eu já havia lido a Bíblia por completo diversas vezes, e me deparando com uma quantidade absurda de contradições e textos bizarros. Mas tinha medo de questionar, pois isso poderia significar blasfêmia contra o Espírito Santo. Nas poucas vezes que eu tive coragem de perguntar alguma coisa na igreja, a resposta que eu tinha era sempre a mesma, que precisava pedir auxílio ao Espírito Santo, ou que eu tinha era que me preocupar em ganhar almas para Cristo. Mas como é raro de encontrar um cristão que lê a Bíblia, então também é raro alguém que a questione. Fecha aspas. Eis dois importantes comentários. O Vitor, diante das contradições e erros ingênuos presentes em toda a Bíblia, busca entender por que os cristãos não conseguem ver essa realidade tão clara, tão cristalina. E ele arrisca, não devem enxergar o óbvio porque não entendem o que leem, ou então entendem, mas fazem vista grossa. Já o Pedro Santos afirma que os cristãos não conseguem enxergar por falta de discernimento e também por medo. Pedro Santos, em outro comentário, afirma que foi evangélico
durante 20 anos, passando pela Igreja Batista e pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, tendo abandonado a fé cristã em 1998. Ele mesmo diz que, quando era evangélico, lendo a Bíblia diariamente, encontrava inúmeras contradições e textos extremamente esquisitos, mas tinha medo, muito medo, de questionar, porque poderia estar blasfemando contra o Espírito Santo. Poucas vezes, em razão do medo, ele, Pedro, chegou a procurar o pastor para tentar apagar algumas dúvidas. Como é impossível defender a Bíblia, foi dito ao Pedro Santos que ele deveria procurar auxílio junto ao Espírito Santo e que deveria se preocupar em ganhar almas para Cristo. Não deu outra. Pedro Santos deu a Deus a ilusão religiosa. Espírito Santo algum existe. Não existe espírito algum na Bíblia, muito menos um santo. Quando os hebreus escreviam os textos que estão hoje na Bíblia de forma isolada, não havia um espírito ao lado deles, dando-lhes orientações. De forma alguma. De forma alguma. E mais, os escritores hebreus jamais pensavam que, muitos séculos depois, iriam aparecer homens que colocariam os textos no livro chamado Bíblia, dando-lhe o caráter de livros sagrados, de livros inspirados pelo Espírito Santo. Jamais. Tudo isso é invenção das igrejas cristãs. Para entender a Bíblia, ninguém deve recorrer a espíritos. Deve, isto sim, estudar os costumes da civilização hebraica, sua arqueologia, sua sociologia, etc. Somente assim alguém entenderá de Bíblia. E, infelizmente, o medo é a propaganda mais forte do cristianismo. O crente, o cristão, tem medo de contestar a Bíblia, porque desde o berço é doutrinado a respeitá-la. Ele vê claramente que a coisa não se encaixa, mas tem medo. Medo do Satanás e de, ao morrer, ir para o inferno. Satanás algum existe, muito menos o inferno. O cristianismo, lamentavelmente, prega o medo a seus seguidores e os mantém sob o medo. Hoje, o Pedro Santos se sente um homem muito feliz, livre de preconceitos, de medo, de perseguição. E no final de seu comentário, ele diz que é raro um cristão ler a Bíblia. Eis outra verdade. Eis outra verdade. De fato, é muito difícil um cristão ler a Bíblia. Imagine estudá-la. Esse fenômeno ocorre em minha família e, com certeza, em sua família também. Você que está assistindo a esse vídeo. Tenho 7 irmãos. 7 irmãos. Todos cristãos católicos. Nenhum deles lê a Bíblia. Eu, o único ateu da família, é que me preocupei em lê-la e estudá-la. Minha irmã Graça sempre leu revistas com atrizes e cantores. Ela é assinante da revista Caras, uma porcaria. Pois bem,
Minha irmã, que é cristã católica, ela lê a revista Caras, mas não quer nem saber da Bíblia. No fundo, os cristãos não estão nem aí para a Bíblia. Se realmente achassem que ela tem alguma importância, com certeza a leriam diariamente. Não estão nem aí. Nesse negócio de crença religiosa, somente as igrejas cristãs levam a melhor. Alguns fiéis as abandonam, mas surgem outros, e elas continuam firmes, propagando ilusões e enriquecendo-se por meio de dízimos, ofertas, doações, livros, etc. Parabéns ao Vitor Novaes Ferreira e ao Pedro Santos. Muito obrigado.